E o título da mensagem que eu havia preparado era este: a importância da irrelevância. Você acha que é importante ser relevante, né? Que a relevância é muito importante. Mas eu iria lhe mostrar na Bíblia que às vezes ser irrelevante é uma bênção também. E enquanto eu estava meditando sobre esta mensagem, eu percebi o que estava acontecendo ao redor do mundo, principalmente em relação a Israel. E aí o meu coração se sentiu pesaroso. Comecei a orar pela nação de Israel, o povo escolhido de Deus. E eu vi o que estava acontecendo na Assembleia Geral da ONU, das Organizações Unidas em Nova York. E naquele instante, Deus me levou para o livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, fala sobre os juízos de Deus, sobre as nações inimigas. Inimigas de quem? De Israel. E decidi então pregar uma mensagem profética nesta noite. E eu espero que você saia daqui bastante elucidado, bastante instruído a respeito do que realmente está acontecendo ao nosso redor. Joel capítulo 3, e eu vou ler apenas os versos 1 e 2. Joel capítulo 3, versos 1 e 2, e eu quero falar nesta noite sobre o que está acontecendo com Israel e com este mundo. O que está acontecendo com Israel e o que está acontecendo com este mundo. Porque eis que naqueles dias, e nós estamos naqueles dias, e naquele tempo, e nós estamos naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Qualquer pessoa que ler este texto vai entender o que ele diz. Deus vai entrar em juízo com todas as nações da terra que não só repartiram a terra de Israel por preço, mas também espalharam os filhos de Israel pelos 4 cantos do mundo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós realmente estamos diante da palavra eterna. E nós vamos falar do povo eterno. E nós vamos nos basear no Deus eterno. Por isso eu peço ao Pai, neste momento, a sua ajuda. Peço a Deus o seu poder. Peço a sua unção para trazer, para transmitir este ensinamento, esta palavra de aviso para todos nós. Que através de Israel e do que está acontecendo com Israel, nós possamos ficar alertas a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E que esta mensagem sirva para fortalecer a nossa fé, nos limpar, meu Pai, de todas as nossas mazelas, fortalecer os nossos músculos da fé e nos despertar para este mundo em que estamos vivendo. Peço que nos ajude, que a palavra de Deus não volte vazia, que ela cumpra o seu propósito em cada família e em cada pessoa aqui nesta noite. Se há alguém sem Cristo no nosso meio, que ainda não tenha certeza da salvação, que hoje seja o dia da sua salvação em Cristo Jesus. Mas que o Senhor possa trazer muita edificação para a sua igreja, para os seus filhos e nos fortalecer na fé. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus, amém. Mais de 156 países já reconheceram oficialmente o Estado da Palestina. Israel, como você percebe, está ficando cada vez mais isolado, sozinho no mundo. Exatamente como a palavra de Deus já profetizava, já avisava que aconteceria. A Arábia Saudita e o Paquistão fizeram uma aliança militar, e o Paquistão é uma potência nuclear, e a Arábia Saudita e o Paquistão acabaram de fazer uma aliança militar
para conter a força bélica do pequeno Estado de Israel ali no meio do Oriente Médio. E os Estados Unidos, hoje, é o único país, até recentemente, a Inglaterra também, mas agora apenas restaram os Estados Unidos da América, o único país, por enquanto, protegendo o território nacional de Israel. Mas a qualquer momento, os americanos também irão abandonar Israel. Como que eu sei disso? Porque está profetizado. E isso praticamente já aconteceu durante o governo de Joe Biden. O antissemitismo, ódio aos judeus, está alcançando proporções avassaladoras. E de acordo com a Bíblia, o ódio aos judeus irá culminar com o período da grande tribulação que há de vir sobre o planeta Terra. O ódio aos judeus, que é o ódio mais antigo que existe na face da Terra, será responsável pela batalha do Armagedon, que será a maior guerra mundial de todos os tempos. Recentemente eu ouvi dos lábios do presidente dos Estados Unidos que eles têm armas nucleares suficientes para destruir este mundo 10 vezes. Isso sem falar dos outros países que também possuem armas nucleares. Israel está muito enfraquecido. Israel está isolado. Israel está praticamente sozinho. Depois do ataque do Hamas, no dia 7 de outubro de 2023, que matou cruelmente mais de 1.200 pessoas judias, levou 251 reféns, o mundo se virou contra Israel e não contra o Hamas. O mundo se virou contra Israel, que ao invés de ceder à vontade do Hamas, saiu em caça dos terroristas. O Hamas conseguiu o que queria, colocou o mundo inteiro contra Israel, e agora está sendo premiado por 156 nações. O cristão bíblico, porque existe o cristão, mas existe o cristão bíblico, é aquele que conhece a palavra de Deus, amém, irmãos? É aquele que estuda a palavra de Deus, é aquele que lê a palavra de Deus, é aquele que escuta a palavra de Deus, é aquele que tem intimidade com a palavra de Deus. Precisa observar o que aconteceu na última Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas em Nova York. Praticamente todas as delegações de países deixaram o primeiro-ministro de Israel falando sozinho, retiraram-se um a um em sinal de protesto. Inclusive a delegação de nosso país. No entanto, tudo isso não passa de hipocrisia. Tudo isso não passa de ódio contra o povo judeu. Ninguém fala do verdadeiro genocídio que está acontecendo agora no país da Nigéria pelo grupo muçulmano chamado Boko Haram. Eles já mataram mais de 100 mil cristãos. Mais de 100 mil cristãos desde 2009 até o presente momento. Eles já queimaram mais de 18 mil igrejas cristãs na Nigéria. Eles estão literalmente limpando a Nigéria do cristianismo. E onde está a ONU? Onde estão os protestos? Onde estão os estudantes de esquerda gritando pelas ruas: Nigéria livre, Nigéria livre? Eles talvez nem saibam o que esteja acontecendo na Nigéria, porque essas notícias estão sendo filtradas, e esses jovens são doutrinados por forças ocultas dentro da educação. Qual é a solução do mundo para o problema no Oriente Médio? Israel precisa acomodar
um outro país soberano dentro do seu próprio território. Mas qual é o problema? Se trata de um país que odeia Israel e cuja missão é a de extirpar Israel, o Estado de Israel, do mapa do mundo. Então você percebe que não é uma situação muito simples, nem muito fácil. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em 2023, utilizou a seguinte frase: a única solução é um Estado palestino do rio ao mar. O que significa um Estado palestino do rio ao mar? O rio é o Rio Jordão e o mar é o mar Mediterrâneo. Significa então que a única solução para o conflito seria a criação de um Estado palestino do rio ao mar, ou seja, que englobasse todo o território de Israel, além dos territórios hoje da Palestina. Ou seja, a solução para este conflito não seria só a criação de um Estado palestino, mas seria também a extinção, a aniquilação do Estado de Israel. Quando os estudantes de esquerda saem pelas ruas gritando Palestina livre, será que eles realmente sabem o que eles estão pedindo? Deus tem a palavra final, amém, irmãos? E não a ONU. A quem pertence aquela terra? Aos judeus, aos palestinos. O livro de Joel, escrito 800 anos antes de Cristo, profetizou exatamente o conflito que Israel está vivendo nos dias de hoje. E também profetizou como será o desfecho deste conflito. Não será nada bom para Israel e muito menos para este mundo. Será que a igreja está preparada? Será que você está preparado? O profeta Joel fala sobre o renascimento e a sobrevivência do Estado de Israel. Ele fala sobre a proteção de Deus para com o Estado de Israel. Ele fala sobre o julgamento de Deus contra as nações antissemitas. E ele fala sobre as bênçãos de Deus sobre o mundo vindouro. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para você, nesta noite, profecias sobre o Estado de Israel, profecias sobre os judeus, profecias sobre a nação israelita. Verso 1: porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro, a prisão de Judá e de Jerusalém, são dois lugares dentro de Israel, alusão ao Estado de Israel. Israel renasceu, ressurgiu das cinzas, mais de uma vez. A primeira vez foi depois de 400 anos de escravidão no país do Egito, através da mão poderosa de Moisés. A segunda vez foi após 70 anos de cativeiro na Babilônia. Porém, o renascimento, o ressurgimento mais recente de Israel foi a criação do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Alguns de vocês já haviam nascido. 1948, após 2000 anos, que o povo judeu ficou espalhado pelos 4 cantos da terra. O maior milagre de todos não foi então o êxodo do Egito ou da Babilônia, nem o ressurgimento 2000 anos depois. O maior milagre de todos foi a preservação da etnia judaica. Nenhum povo, se não fosse eleito por Deus, conseguiria se preservar por tanto tempo, se não fosse por uma intervenção divina, se não fosse por um milagre. Só a existência, só a sobrevivência de Israel como povo, já é um milagre inexplicável da parte de Deus. Mas considerando que o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, citou o livro de Joel, este livro de Joel
no dia de Pentecostes, ou seja, no dia que a igreja nasceu, no dia que a igreja foi inaugurada, podemos então aplicar essas profecias de Joel para a era da igreja, bem como para a era da grande tribulação que vem após a era da igreja. Eu creio que essas profecias, elas englobam a era da igreja, que é a nossa era, e a era que está por vir da grande tribulação sobre o planeta Terra. Muitos teólogos acreditam que o princípio de dores, profetizado por Jesus Cristo, bem como os últimos dias, profetizado pelos profetas e apóstolos, iniciaram-se no nascimento da igreja, no dia de Pentecostes, não somente durante a grande tribulação, mas já iniciaram no dia de Pentecostes. E eu creio assim também, mas com uma ressalva: as profecias, elas começaram fracas, elas começaram frias, e agora elas estão aumentando em grau e temperatura, conforme o tempo da volta de Jesus Cristo se aproxima. Amém, irmãos? Amém. O apóstolo Paulo já tinha essas sensações que nós estamos tendo neste momento, e nós podemos tê-las também. Duas profecias que estão em fase de cumprimento perante os nossos olhos são essas: o ressurgimento de Israel e o agrupamento, o ajuntamento das nações contra Israel. Primeiro, Israel renasceu no dia 14 de maio de 1948. Deus disse: removerei a prisão de Judá e de Jerusalém. Depois do Holocausto, que aniquilou mais de 6 milhões de judeus, em poucos anos, Deus fez com que o seu povo retornasse para a sua terra natal, através da liderança, meus irmãos, de um diplomata brasileiro. Que honra! Foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que a ONU passou uma resolução em 1948, reconhecendo Israel como Estado, e lhe conferindo parte da terra onde hoje o povo judeu está habitando. E Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou este dia. Veja Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião, Israel, esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Amém, irmãos? Israel nasceu 2000 anos depois, mas desde que retornou para a terra prometida, Israel nunca teve um dia de paz. Desde 1948, desde que retornou para a sua terra, Israel já enfrentou mais de 16 grandes guerras, a fim de preservar não só o seu território, mas a sua nacionalidade. Portanto, esta profecia ainda não foi completamente cumprida, ainda não foi completamente realizada. Nesses últimos 2 anos, Israel foi alvo de mais de 28 mil mísseis e foguetes. Imagine viver debaixo de um ataque aéreo quase que diário e constante, dia e noite. Recentemente, apareceu uma pseudo-jornalista na Globo News para dizer isso. Abro aspas: porque os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel não matam ninguém. Fecho aspas. Ela estava desapontada que os mísseis iranianos não estivessem matando vidas
judias. Isaías 54:17 responde a pergunta desta ativista política, porque ela não tem nada de jornalista. Veja o que diz: toda ferramenta, que quer dizer arma, preparada contra Israel, não prosperará. E toda língua que se levantar contra Israel em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor, diz Jeová. Se milagres não estivessem acontecendo agora, a resolução da ONU de 1948 já teria sido anulada, já teria sido cancelada. Israel já teria sido varrido do mapa. Porém, Israel ainda não possui toda a terra que lhe foi prometida por Deus, e mais da metade dos judeus ainda estão espalhados pelo mundo, ainda não retornaram à sua pátria. A profecia, na sua integridade, garante que toda a terra, aí sim, do rio até o mar, será devolvida a Israel, e todos os judeus habitarão nela. Portanto, meus amados, ainda é uma profecia em andamento, em curso, ainda não foi completamente cumprida. E agora outra profecia em andamento é o ajuntamento das nações contra o pequeno Estado de Israel. E veja que tudo isso está acontecendo debaixo do nosso nariz. E apesar disso, irmão Walter, eu não vejo a igreja pegando fogo. Apesar disso, eu não vejo os casais resolvendo suas questões. Apesar disso, eu não vejo os crentes lendo a palavra de Deus e buscando o Deus da palavra. Apesar disso, eu não vejo a igreja evangelizando e ganhando mais almas para o Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos estar correndo atrás do reino de Deus, porque o nosso tempo está próximo. Nós deveríamos estar remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma outra profecia que está se cumprindo: as nações se opuseram contra Israel no dia 26 de setembro de 2025. Veja o verso 2: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas, primeiro, espalharam entre as nações, e segundo, repartiram a minha terra. Escute, a terra não é de Israel, a terra não é dos palestinos, a terra não é da ONU, a terra é de Deus. Não há nenhum lugar em Israel chamado de Vale de Josafá, mas o nome em si significa Deus julgará. Vale de Josafá quer dizer Deus julgará. Para mim, a ONU, nesta semana que passou, durante a Assembleia Geral, foi um verdadeiro Vale de Josafá. Mais de 156 países reunidos se opuseram a Israel. Eles queriam um Estado palestino. Israel perguntou: mas como? E onde seria este Estado? Nenhum deles respondeu, porque eles teriam que falar a verdade, e eles teriam vergonha de dar a resposta. E a resposta está aqui no verso 2. Como? Espalhando os judeus, mais uma vez, pelos 4 cantos da terra. Onde? Repartindo a terra de Israel para os palestinos. E apesar de que o Vale de Josafá não existe geograficamente na terra de Israel, Apocalipse 16 profetiza o ajuntamento de todas as nações na batalha do Armagedon. E ali Deus fará justiça contra todos os países que maltrataram o seu povo.
Por que o período do Estado Novo, com o presidente Getúlio Vargas, é considerado até hoje, jovens estudantes, o melhor momento social e econômico do nosso país, apesar de ter sido uma ditadura? Tinha tudo para dar errado, era uma ditadura, mas deu certo. Por quê? Porque naquela época, o Brasil, não o presidente, mas o país, ficou do lado do povo judeu, através de Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, nosso diplomata na ONU, ajudou a criar o Estado de Israel. E por causa disso, Deus abençoou a nossa nação. Foi o período que a nossa nação mais prosperou, mais se desenvolveu. Foi o período que nós conseguimos a Petrobras. Foi o período que nós estipulamos leis trabalhistas. Foi um período de industrialização e de desenvolvimento para o nosso país. Sobre Israel, Deus fez a seguinte promessa em Gênesis 12, verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Quantos acreditam nesta promessa? O nosso governo atual deve ter boas intenções. Todos os anos, desde que assumiu em 2002, este governo promete que nos próximos anos nós vamos colher prosperidade, nós vamos ter crédito, nós vamos ver preços baixos, nós vamos ter segurança, nós vamos ter saúde, nós vamos ter educação, nós vamos ter muitos empregos. Mas depois de 30 anos, nada acontece. Brasileiros e brasileiras, como dizia Getúlio Vargas, o que impede o progresso do nosso país? Parece que tem alguma coisa nos segurando. Como eu não sou político e nem ideológico, a minha explicação sempre será bíblica. Amém, irmãos? Eu só posso externar opiniões bíblicas. Eu só posso falar do que a palavra de Deus fala. Veja então por que Deus não pode abençoar o nosso país neste momento. Vou abrir aspas de notícias retiradas de manchetes de jornais. Abro aspas. Governo brasileiro retira Brasil de aliança internacional em memória do Holocausto. Brasil segue ONU e não reconhece Hamas como terrorista. Líder do Hamas agradece declarações de Lula em apoio. Hamas apoia Lula na comparação de Israel ao nazismo de Hitler. Israel declara Lula persona não grata, fecho aspas. É por essas razões Deus não pode abençoar o nosso Brasil. Porque Ele fez uma promessa: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A ex-secretária de Estado do governo Bill Clinton, Madeleine Albright, ela disse em uma entrevista para o jornalista Larry King que finalmente ela havia entendido que os conflitos no Oriente Médio são religiosos e não políticos, e que por isso mesmo a política interferindo só tende a piorar a situação naquela parte do mundo. E a igreja sabe disso. Veja agora a segunda profecia. Profecias sobre as nações do mundo. Verso 14 de Joel 3. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Este vale aqui se refere à batalha do Armagedon, quando todas as nações da terra estarão reunidas contra Israel e contra o seu Messias. E a decisão aqui, meus irmãos, é mais de Deus do que do ser humano, porque se o ser humano já estiver neste vale, já tomou a sua decisão,
mas a decisão de Deus será de julgar os homens, destruir os homens. E esta batalha, ela está mais próxima de nós do que imaginamos. Por que a população de abutres, urubus, está se multiplicando extraordinariamente em Israel? Não no Oriente Médio como um todo, mas especificamente sobre Israel. Olha a explicação em Apocalipse 19, versos 17 e 18. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves, aves aqui são aves de rapina, que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Essas aves estão sendo convidadas para o maior banquete carnívoro de toda a história da humanidade. Neste exato momento, o governo de Israel está protegendo os urubus com leis, da mesma forma que o Brasil protege a arara e o tucano. Em Joel 3, Deus está literalmente chamando todas as nações para a briga, e as nações irão aceitar o desafio. Só que a história está repleta de líderes mundiais que aceitaram brigar com Deus, líderes mundiais que desafiaram o povo de Deus, não só Israel, mas também a igreja, líderes mundiais que desafiaram a palavra de Deus. E veja o que aconteceu com eles. O mais famoso de todos foi o imperador Nero. Ele perdeu 30 mil de seus súditos por causa da peste. Teve seus exércitos completamente derrotados na região da Grã-Bretanha. Sofreu uma revolução na Armênia e foi tão odiado, mas tão odiado pelos senadores da República, que eles o forçaram a cometer suicídio. Ou ele se matava, ou ele era morto. Domiciano, outro imperador romano cruel, foi massacrado pelos seus próprios soldados. Mas isso depois de perseguir a igreja e mandar matar muitos cristãos. Trajano morreu de uma doença terrível. Severo morreu miseravelmente em uma campanha militar na Britânia. Máximo, este foi cortado em pedacinhos juntamente com o seu filho. Décio morreu exilado em um país distante. Valeriano foi açoitado até a morte como prisioneiro do rei da Pérsia. Aureliano foi morto por seus próprios soldados. Diocleciano se envenenou e Máximo se enforcou. E o que todos esses líderes tinham em comum? Eles odiavam Israel, eles odiavam os judeus, eles perseguiam os judeus, matavam os judeus, odiavam a igreja e matavam os cristãos. Você acha que será diferente com os líderes mundiais da atualidade? Tenho certeza que não. Em 1936, a 89 anos, Getúlio Vargas enviou uma jovem chamada Olga Benário Prestes. Ela era judia alemã, naturalizada brasileira, e ele a mandou daqui para os campos de concentração da Alemanha, onde ela morreu com 34 anos de idade, grávida. Alguém diria, mas ela não prestava, ela era revolucionária, ela era comunista. Não, meus irmãos, antes de mais nada, ela era um ser humano, ela era uma judia, ela era uma brasileira, ela era uma mãe. Getúlio Vargas sabia para onde a estava mandando,
E veja o que aconteceu com ele alguns anos mais tarde. Diz a história que ele se suicidou, mas podemos ter certeza de que ele morreu com um tiro na cabeça e sem prestígio algum. O mundo não cessa de mostrar o punho para Deus. Desde a Torre de Babel, o mundo está dizendo: vamos provar que não precisamos de Deus. E o resultado é este: caos, guerras, fomes, pestilências. Eventualmente, o surgimento do anticristo, governo global e as pragas do Apocalipse. Salmo de número 2 é um resumo de toda essa história. Salmo de número 2 é um resumo da história deste mundo. Vamos lê-lo? Vamos projetar esse texto. Salmo de número 2. O salmista está falando com o mundo. Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Porque os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Veja, os governos da terra, eles não querem saber de nada a respeito de Deus, muito menos a respeito de Jesus, e eles estão sacudindo toda a influência do cristianismo de suas bases. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei Jesus sobre o meu santo monte de Sião, que é Jerusalém. Proclamarei o decreto, está decretado. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. A terra pertence a Jesus Cristo. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, presidentes, primeiro-ministros, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, Jesus Cristo, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Todos juntos agora? Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Este é o resumo da história deste mundo. Veja agora, em terceiro e último lugar, profecias sobre o milênio, ou seja, o reino de Cristo sobre a terra, que virá depois do período da grande tribulação. Mas Judá, que é Israel, será habitada para sempre, e Jerusalém, que é a capital de Israel, de geração em geração. Quantos acreditam que Deus já deu a vitória? Parece impossível aos nossos olhos, mas o que são 156 nações contra o nosso Criador? Joel capítulo 3, dá uma volta, né? Ao invés de dar uma volta ao mundo em 8 dias, Israel capítulo 3, dá uma volta ao passado, ao presente e ao futuro, em 21 versículos. As profecias de Deus têm essa habilidade de falar de tudo e sobre todos ao mesmo tempo. Daí a importância de diferenciarmos Israel da igreja, a igreja de Israel, e confiarmos nas dispensações que dividem a história do mundo. Quais são essas dispensações? Como que a história do mundo foi dividida? Em 7 etapas. A primeira delas, a dispensação da inocência, período no jardim do Éden, antes da queda. Adão e Eva eram inocentes,
e eles viviam num mundo perfeito, completamente estéril do pecado, ou esterilizado do pecado. Depois veio a dispensação da consciência. Após a queda, quando o homem adquire consciência do bem e do mal, o que ele não tinha antes, quando era inocente. Em seguida, a dispensação do governo humano. Para limitar a maldade do ser humano, Deus instituiu o governo humano. Depois veio a dispensação da promessa, aquele período dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez uma aliança com eles. Em seguida, a dispensação da lei através de Moisés. Ele recebeu a lei no Monte Sinai. E esse período, ele ficou em vigor até a morte de Jesus Cristo. Aí surgiu a dispensação da graça. Hoje eu e você, nós estamos vivendo na dispensação da graça. É o período atual, desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo, até o início do milênio, onde a salvação é pela fé. E aí vem a dispensação do reino, que é o período milenar, o reinado de Cristo aqui na terra. O interessante é que todas essas dispensações, elas terminam em caos e julgamento da parte de Deus. A graça, por exemplo, ela vai terminar com a grande tribulação, período de 7 anos sobre a face da terra. Agora veja o que Jesus fala sobre a grande tribulação em Mateus 24 e 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. Portanto, o que está por vir, essa grande tribulação, é algo que o mundo jamais assistiu, de perto. Quando o presidente dos Estados Unidos disse, nós temos que evitar uma terceira grande guerra mundial a todo custo, porque os armamentos nucleares que nós possuímos podem destruir essa terra 10 vezes. Eu pensei então no período da grande tribulação, que com certeza vai vivenciar muitas explosões atômicas. Mas no milênio, Israel finalmente irá gozar de paz e de tranquilidade, porque Jesus Cristo mesmo habitará no meio do seu povo. E ele prometeu no verso 21 de Joel 3, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião, que é Jerusalém. O sangue aqui é dos judeus. Ele já purificou o nosso sangue, amém, irmãos? Da igreja. Mas um dia ele vai purificar o sangue de Israel. Então a frase, a Palestina será livre, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, significa que, se isso for cumprido, não sobrará lugar algum para Israel viver no Oriente Médio, ou em qualquer outro lugar que seja. Seria o mesmo então que dizer, Israel precisa deixar de existir para que a Palestina possua o seu próprio lugar. É daí que surgiu o terrorismo. Então eu quero propor nesta noite para a ONU, só o verdadeiro Messias irá resolver este problema um dia. O Egito poderia muito bem abrigar todos os refugiados em seu território e ainda não lhe faria falta alguma. Mas ao invés disso, o Egito fechou as suas fronteiras e não deixa nenhum refugiado passar. Ninguém fala sobre isso. Mas isso sim é pura maldade. Então veja o que Deus prometeu para o Egito, aqui em Joel 3,19. O Egito se fará uma desolação. E Edom? Muitos teólogos acreditam que Edom são os palestinos nos dias de hoje. Eu não posso afirmar,
Mas os edomitas vieram de Esaú, irmão de Jacó. E Edom se fará um deserto assolado. Por causa do quê? Da violência. Da violência que fizeram a quem? Aos filhos de Judá. Onde? Em cuja terra derramaram sangue inocente. Eu não sei quanto a você, mas a explicação não está na política, a explicação não está nos decretos governamentais, a explicação está na palavra de Deus. E Deus nos ordena: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E eu nunca vi um tempo mais propício para que oremos pela paz em Israel do que nos dias de hoje. Mas orar pela paz de Israel é orar pela volta do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele vai conseguir paz para aquele povo e para aquele lugar. Até então, só haverá guerras e rumores de guerra. Você está preparado? O arrebatamento está às portas. A volta de Cristo está para acontecer. E onde estão os verdadeiros filhos de Deus? Vamos fechar os olhos e vamos orar.